Olá, você que nos acompanha aqui pela Rádio Melodia. Esta é a transmissão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós estamos situados ali na rua Doutor Brito, número 348, no centro de Viçosa. E aqui quem vos fala é o evangelista Everton. O pastor Getúlio Fagundes, que é o presidente da nossa igreja, manda uma saudação fraternal e um abraço a todos. Nós queremos nos alegrar com você nessa noite, já avisando que você pode acompanhar nossas transmissões aqui toda quarta-feira, sexta-feira e domingos, a partir das 19h30. Essas transmissões também ficam disponíveis lá no nosso YouTube. Você pode procurar o nosso canal, se inscrever e ativar as notificações. Assim você fica por dentro de todas as novidades que são colocadas lá. É só você procurar pelo canal AD Viçosa. Lá você encontra material de escola bíblica dominical para crianças, além de todas as transmissões que você pode ouvir sob demanda. Outra maneira de você ficar em contato conosco é através das lives que acontecem em segunda, quartas, sextas e domingos, ali no Facebook ou no Instagram, simultaneamente. As lives acontecem às 8h30. Você pode procurar pelo perfil Umadev Viçosa. Então não tem desculpa, fique ligado conosco nesse tempo que nós estamos em isolamento social, mas nós queremos continuar unidos num mesmo propósito como igreja do Senhor. Fique com a gente até o final dessa transmissão. Você vai poder acompanhar aqui uma mensagem de Deus para você. Nós vamos falar sobre o que vai acontecer no período depois que passar essa pandemia, porque creia, vai passar. E aí, o que vai sobrar? O que vai acontecer? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, com uma reflexão muito importante para a sua vida. Nós também vamos orar por você, então fique ligado. Nós vamos ouvir agora uma oportunidade, uma palavra com o nosso querido amigo presbítero Célio. Desejo a todos uma boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Também quero agradecer ao nosso evangelista Everton por essa oportunidade de poder estar trazendo aqui uma palavra de Deus, ao coração de todos os irmãos ouvintes da rádio nesta noite. Amém? Quero ler com os irmãos em 2 Reis, capítulo de número 5, no versículo de número 10, a palavra do Senhor para os nossos corações, que diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Irmãos, uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, que vai falar de um homem chamado Naamã. Nós conhecemos nesta palavra, Naamã era um homem bem sucedido, era um homem chefe do exército do rei da Síria, era um homem valente, vitorioso nas suas batalhas. Porém, irmãos, era um homem leproso, como a palavra de Deus nos diz, que ali foi presa ali uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E esta menina, irmãos, ela convivendo ali na casa de Naamã, ela viu um problema que havia ali dentro do seu lar. Naamã, ele carregava uma lepra. Eu quero dizer nessa noite, irmãos, quem não tem problema dentro do seu lar, dentro da sua casa, nesses momentos difíceis que nós estamos passando, quem não está, às vezes com algum problema, com alguma dificuldade, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer nesta noite que Jesus, ele pode resolver os nossos problemas, nossas dificuldades. Jesus, ele pode nos dar vida e vida com abundância. E nós vamos ver aqui
né, que Naamã, aquela menina ali na casa de Naamã, ela disse para a sua senhora: ai, se o meu senhor soubesse o profeta que está em Samaria. Né, e Naamã ali sabendo disso, Naamã ele foi até Eliseu. Né, Naamã ele foi até a casa do profeta Eliseu. E quando Naamã chegou na casa de Eliseu, nós vamos ver que ele parou ali à porta e Eliseu mandou um mensageiro, né, dizer para Naamã ir ao Rio Jordão e mergulhar 7 vezes no Jordão, como diz aqui o versículo 10. Irmãos, o interessante que eu acho dessa palavra, né, é que aqui Eliseu ele vai mandar Naamã mergulhar 7 vezes, 7 vezes no Jordão. Eu quero dizer que Deus poderia curar Naamã no primeiro mergulho, mas aqui Deus estava, né, vendo a perseverança de Naamã. Irmão, tudo na nossa vida vai depender da nossa perseverança, né? Perseverar significa persistir, conservar-se firme e constante. Eu quero deixar essa palavra para nós, né, neste momento, né, que nós possamos prosseguir, persistir firmes nas promessas de Jesus. Às vezes muitos param no meio da caminhada, às vezes muitos desistem, mas eu quero dizer que a persistência, né, a perseverança é que vai fazer diferença nas nossas vidas. Naamã, nós vamos ver que ele mergulhou 7 vezes, ele perseverou, né, e ele saiu dali restaurado para a glória de Deus. Perseverar, temos que perseverar constante, né, persistir, conservar firmes na presença de Jesus Cristo. Irmão, só recebe vitória quem permanece firme, quem permanece constante, perseverando nas promessas do Senhor. Tem uma palavra de Deus que diz, lá em Mateus, no capítulo de número 10, no versículo 22, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que perseverar. Quem sabe você, às vezes tem algo na sua vida, na sua casa, na sua família, seu filho, seu esposo, a sua esposa, que às vezes precisa de uma purificação, de uma libertação. Às vezes você já tem orado por essa vida, mas eu quero dizer nesta noite, não desiste de orar. Continua perseverando, continua clamando, porque Deus, Ele quer ver a nossa perseverança. Deus, Ele quer ver a minha e a sua perseverança. Vamos perseverar, crendo nas promessas de Deus. Se Naamã tivesse dado só um mergulho, 2 mergulhos, ele não ia ver o milagre de Deus na sua vida. Mas como ele perseverou segundo a palavra do homem de Deus de Eliseu, Naamã, ele pôde contemplar, ver os milagres de Deus na sua vida. E eu quero dizer que nesta noite, às vezes você já buscou uma vez, 2, às vezes você já até desistiu, mas eu quero dizer, nesta noite, levanta-te e anda novamente. Continua perseverando novamente, que Deus vai fazer um grande milagre na sua vida, na sua família, para a glória do nome do Senhor. Mas não desista, persevere. Quem sabe você já buscou, você está achando que está demorando, mas eu quero dizer que Deus, Ele quer ver mais perseverança nossa. Então é tempo de nós perseverarmos. E a salvação,
é para aqueles que vai perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então deixa essa palavra em nome de Jesus, perseverança. Vamos perseverar, vamos continuar crendo, que a nossa família, que a nossa casa, que o nosso lar, ele vai ser restaurado para a glória de Deus. Continue orando, não desista dos seus sonhos, não desista da sua família, mas persevere orando, que Deus vai fazer um milagre na sua casa, na sua família e na sua vida, para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Declare: nada pode calar um adorador. É o que sou, um adorador. Não existem prisões que contenham a voz
obrigada. Após um pedido, teu louvor, querido, a tua adoração. Adore o Senhor. Paz do Senhor a todos. Gostaria que abrissem suas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 16, no verso 20, nos versos 20 e 21. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar um moinho. A palavra do Senhor diz que depois de Sansão ter tentado se relacionar com os filisteus, ele percebeu que os filisteus não eram pessoas confiáveis, que ele não era bem-vindo entre os filisteus. O próprio Senhor trabalhava isso no coração de Sansão, porque queria que Sansão trabalhasse para ele, que Sansão fizesse a vontade dele. E assim, depois de uma experiência bem frustrante entre os filisteus, Sansão volta-se para o povo de Israel e ele é ungido juiz sobre Israel. E durante 20 anos ele foi juiz sobre Israel. Durante 20 anos ele teve um contato muito próximo com as leis, pois ele as estudava e as praticava, pois ele fazia com que as leis fossem feitas. Ele utilizava da lei para promover a justiça, a paz e a integridade entre o povo. Mas chegou um momento que ele recusou tudo isso para viver a própria vontade. Ele volta para o lugar onde ele percebeu que não era bem-vindo. Ele volta a fazer o que o Senhor não chamou ele para fazer. Ele volta a querer viver na própria vida. E tudo isso leva ele à humilhação. Ou seja, ele tinha um conhecimento teórico muito grande acerca da lei, mas ele negou-se a viver a prática. E Deus ele não nos chama para ter simplesmente conhecimento teórico sobre a lei, saber o que a palavra de Deus diz. Não, Ele quer que nós vivamos o que a palavra diz. Porque o que era o segredo por sobre a vida de Sansão não era o fato dele ser nazireu. O segredo de Sansão não era os seus cabelos. O segredo de Sansão estava no espírito que repousava sobre ele. Porque a própria palavra diz que o espírito de Deus se apoderava de Sansão. E aí o que acontece? Sansão negou-se muitas das leis do Senhor, mas quando ele confiou mais em Dalila do que em Deus, entregando a Dalila um segredo que ele tinha com Deus, ele negou o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele amou mais a Dalila do que a Deus, e isso levou ele à ruína. Tudo que você amar e colocar sobre Deus, tudo que você quiser amar mais do que você ama a Deus, tudo que você colocar no lugar de Deus vai te levar à ruína, à destruição. Porque Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer que você viva coisas grandiosas. Deus quer te abençoar. Mas para isso, você tem que viver a palavra. Você tem que viver segundo o que Jesus disse. Fazer segundo o que Jesus te ordena fazer. Fazer o que Jesus te mostra fazer. Porque Jesus nos mostra como devemos viver, como devemos agradar ao Senhor, o que devemos fazer, o que devemos falar. Mas o que tem a ver a destruição de Sansão com Jesus? É simples. Sansão estava sobre a lei, vivia debaixo da lei, e ele devia viver a vida dele segundo a lei, e ele assim não o fez e foi destruído. Nós estamos debaixo da graça, vivemos debaixo da graça. E a partir do momento em que tentarmos viver a nossa vida fugindo da graça e transformando a graça em algo que permita nos viver a nossa própria vontade,
nós teremos o mesmo destino de Sansão, que é a humilhação, que é afastar-se de Deus, que é perder a proteção de Deus. Deus não tem nada disso para nossas vidas. Deus quer que tenhamos uma vida e vida em abundância, quer que sejamos felizes, quer que nossa vida seja manifestada a graça dele. Mas ele necessita que sejamos quebrantados e que permitamos que ele trabalhe em nossas vidas. Não porque ele depende das nossas forças, mas sim porque ele nos respeita, porque ele quer um relacionamento com a gente. E a partir do momento em que a gente coloca coisas acima de Deus, nós estamos negando a Deus. E quando nós negamos a Deus, assinamos nossa própria carta dizendo: quero viver por mim mesmo. Nego a Deus e estou disposto a encarar as consequências. Se você se afastou do Senhor, volte aos pés dele. Se reaproxime de Deus, porque viver longe do Senhor, viver fora do que a graça nos propõe a viver longe daquilo que Deus desenhou para as nossas vidas viver, é assinar caminho de destruição, é andar no caminho largo, rumo ao lago de fogo. E Deus não quer isso para a sua vida. Que essa palavra possa abençoar a cada um dos que escutou. Que o Senhor possa tocar corações. Amém. Louvado seja Deus! Se você escutou essa palavra do nosso querido amigo Heitor, um jovem da nossa igreja, chegou aqui em Viçosa esse ano, mas já teve que retornar em virtude da suspensão das aulas na UFV, mas ele nos manda essa mensagem e eu tenho certeza que você foi impactado por ela. Se você escutou essa mensagem do Heitor e deseja entregar agora a sua vida ao Senhor, ou se você deseja retornar aos caminhos do Senhor, está aí com tanta vontade de cultuar agora, no momento que você podia cultuar, você não estava ativo, você não estava reunindo, e agora que nós não podemos, você está com muita vontade, eu quero orar por você. Feche seus olhos onde você estiver e nós vamos orar por você que deseja retornar aos caminhos do Senhor. Pai amado, nós queremos orar por essa vida, Deus querido, que nesse momento sente em seu coração desejo, Pai, profundo, de retornar aos teus caminhos. Ó Pai querido, toma essa vida nas tuas mãos, seja qual foi o motivo, Pai, que tem deixado ela, ó Deus, afastada, longe de Ti, mas Tu sabes e conheces o coração. Nós sabemos pela Tua palavra que não importa aquilo que nós fizemos, ó Pai querido, ou deixamos de fazer, o Teu amor por nós não muda. Por isso eu te peço, transforma o caráter, mexe naquilo que precisa ser, ó Deus, mexido e transformado, para que assim, ó Deus, essa vida possa voltar aos teus caminhos, ó Pai, tão logo quanto possível, nós possamos estar cultuando juntos. Resgata esta vida, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, você pode ficar ligado aqui conosco, que daqui a pouco nós vamos ter uma reflexão sobre o mundo pós-pandemia. E você que deseja voltar aos caminhos do Senhor, fique ligado conosco, interaja conosco nas nossas redes sociais, tem lives acontecendo ali toda segunda, quarta, sexta e domingo no Instagram, você procura lá e interage conosco, o perfil é Umadev Viçosa. Você vai ficar agora com a palavra da irmã Lenita, e logo após nós vamos refletir juntos sobre o que acontece depois da pandemia. Irmã Lenita, tem a oportunidade. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Também quero saudar a todos os ouvintes da Rádio Melodia com uma boa noite de salvação. Nesse momento, irmãos, eu quero deixar alguns versículos da Palavra de Deus para a nossa meditação, que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 6, do versículo 11 em diante. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas.
Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Irmãos, essa palavra tem falado muito ao meu coração nesses dias, irmãos, porque nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós estamos passando, irmãos, por um momento tão difícil, onde tem muitas perguntas, irmãos, muitas indagações, muitos questionamentos, irmãos, muitas pessoas dizendo por que o Senhor nos permitiu a passar por tudo isso, por que o Senhor está permitindo tantas dificuldades nessa vida, por que o Senhor está permitindo essa pandemia, porque o Senhor está permitindo tantas mortes, tantas tragédias, tantas dificuldades, onde o mundo inteiro está passando por esta pandemia. Não é somente no Brasil, não é somente no nosso país, mas é o mundo inteiro onde estamos todos passando pela mesma dificuldade. Irmãos, o Brasil está com um grande número de pessoas que já morreram por essa doença, e eu vejo, irmãos, muitos questionamentos, muitas pessoas questionando e perguntando o porquê de tudo isso, para que de tudo isso, o porquê de tanta lágrima, o porquê de tanta morte, mas o Senhor é aquele que não desamparou a sua igreja, o Senhor é aquele que tem cuidado do seu povo, o Senhor é aquele que tem pelejado em favor da igreja dele na face dessa terra. Irmãos, nós sabemos que isso não é nada mais, nada menos do que o cumprimento da palavra do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que nos últimos dias coisas terríveis começariam a acontecer, e nós já começamos a ver, irmãos, essa pandemia, é muita morte, e o Senhor, ele tem passado no meio do povo dele com uma peneira fina, e o Senhor, ele tem peneirado essa terra, e o Senhor está fazendo um movimento diferente nessa terra, pelo qual no momento nós não vamos entender, mas lá na frente o Senhor vai falar conosco o porquê de tudo isso. Irmãos, e Gideão, ele estava passando por uma situação difícil, pela qual Israel estava passando uma crise de fome pela desobediência do homem, pela desobediência do ser humano. Por causa de uns, outros perecem. E Gideão ali estava no meio daquela situação. Sabemos nós que Gideão era um homem temente a Deus. Vimos nós que Gideão fazia muitas provas com Deus. Gideão, ele fazia prova com Deus porque ele era temente a Deus. E quando ele pedia para Deus ali um sinal de que Deus era com ele, Deus ali dava para ele aqueles sinais de que ele era assim na vida de Gideão. E Gideão agora passando por aquela situação de fome ali em Israel, Gideão não cruzou os seus braços, Gideão não se entregou à dificuldade, mas Gideão procurou de Deus uma estratégia, e Deus agora dá a estratégia para Gideão, para que dentro da sua casa não faltasse o pão, para que dentro da sua casa não faltasse o alimento, para que dentro da sua casa não faltasse a provisão da parte do Senhor. Deus agora dá a Gideão ali uma estratégia, e Gideão agora se encontra ali dentro de um lagar, malhando trigo para sustentar a sua família. Irmãos, nós estamos passando por essa dificuldade, mas o Senhor é aquele que tem entrado com providência na nossa vida, o Senhor é aquele que tem dado estratégia para as nossas vidas, e o alimento da parte de Deus para as nossas vidas, ele tem chegado. Irmãos, eu glorifico o Senhor por essas lives pelas quais nós podemos participar
participar do culto maravilhoso pela palavra do Senhor, onde a palavra do Senhor tem sido pregada, onde nós tem sido alimentado pela palavra do Senhor. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós. O Senhor é aquele que mesmo em meio a essa pandemia, o Senhor ele tem cuidado de nós de uma forma tremenda e gloriosa. O Senhor ele não desampara aquele que nele crê. Irmãos, continue somente crendo. Irmãos, continua somente buscando no Senhor. Irmãos, continua acreditando que o Senhor vai nos livrar dessa tempestade. Irmãos, essa tempestade vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida. Irmãos, essa palavra que eu quero deixar para a nossa meditação nesta noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Dá-me um
Amém. Louvado seja Deus, que nós possamos ter um coração quebrantado e disposto a obedecer à voz do Senhor. Amado irmão, nós queremos, nesse momento, meditar na palavra do Senhor. Cremos e sabemos que o Senhor já tem falado fortemente contigo e também comigo. E eu quero refletir com você que nos ouve agora, seja pelo YouTube ou seja aqui pela Rádio Melodia. Eu quero refletir com você sobre o que vai acontecer depois que esse tempo de pandemia, isolamento social, lockdown, quarentena em alguns lugares, depois que isso tudo passar, o que vai acontecer? Será que eu vou retomar as minhas atividades normais? Será que eu vou... que tudo vai acontecer como eu estava acostumado? Ou será que as coisas já mudaram tanto que não tem mais como retornar ao que era? Né? Você que está passando por um momento talvez aí temeroso ou de ansiedade, saiba que o Senhor ele não perde o controle da situação. Eu quero que você medite comigo lá no capítulo 21 do livro de João, Evangelho de João, capítulo 21. E eu não vou ler aqui o texto como um todo para você no momento, mas nós vamos ler ao longo dessa reflexão. O versículo 1 vai dizer assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Amados, a primeira coisa que eu aprendo aqui com esse texto é que existe um depois. Este aqui é o último capítulo do livro de João, e nós vemos que depois de tantas coisas terem sido narradas, tantas coisas acontecerem na vida dos discípulos, depois que Jesus morre, ressuscita e aparece para eles, não é ali o fim da linha. Não é ali que acabou a história. Não. Ali, na verdade, é o início para algo que ainda está por acontecer. Para algo que ainda vai acontecer. Ou seja, o último capítulo do livro começa com a seguinte frase: depois disto. Eu quero te dizer, amados, que tem um depois. Se você olhar para o contexto que nós estamos vivendo, você pode pensar, nossa, o que vai acontecer depois disso? E a primeira coisa que eu aprendo com a palavra de Deus é que existe algo preparado depois que nós virarmos esta página. Depois que a humanidade virar essa página, tem algo preparado. E você pode perguntar para mim, evangelista Everton, o que é que tem depois da pandemia? Alguém já falou aí, eu quero refletir com você, você pode imaginar junto comigo, algumas coisas talvez nunca voltem a ser como antes, né? Algumas coisas vão até desaparecer. Por exemplo, em alguns países onde o contágio é muito grande, lá no Oriente, né, os países asiáticos principalmente, que são muito populosos, o aperto de mão, por exemplo, é algo que já desapareceu. E alguém já disse que aqui, também no Ocidente, o aperto de mão vai desaparecer. Talvez você está evitando apertar a mão de alguém aí quando encontra com alguém. Algumas empresas até mudaram a sua logomarca, né? Empresas que tinham logomarca com aperto de mão, agora é um toque de cotovelo. Talvez você vai dar a paz do Senhor tocando os pés e não as mãos, não sei. Talvez mude, talvez não mude. Mas alguém disse que algumas coisas vão desaparecer, né? Então, talvez algumas coisas na sua vida já mudaram tanto até agora, e nós ainda estamos no meio desse isolamento social, ainda não acabou aqui em Viçosa, né? Mas talvez algumas coisas já mudaram tanto que nem tem como mais voltar atrás. E talvez você se preocupe com isso. Ou talvez você nem pensou nisso, mas acha que quando retornar, vai retornar tudo ao normal, como era antes. Eu quero te dizer, amados, se nós voltarmos a tudo como era antes, é porque nós não aprendemos nada com essa situação. Porque as coisas como estavam acontecendo antes, foi o que nos trouxe a um momento difícil que nós estamos vivendo. Então você precisa se preparar para viver o que tem depois disto. E é aí que nós entramos no contexto desse capítulo 21 de João. Tem um depois. Você pode me perguntar, como é que você sabe, Everton, que tem um depois? Como é que você sabe que vai passar? Como é que você sabe que a aprovação não é o fim da história, mas é o início de uma virada? É porque, amado, lá no outro lado do mundo, onde essa pandemia já passou o pico, as coisas já voltaram a acontecer.
Então, se passou do outro lado do mundo, vai passar aqui também. E qual que é a grande diferença? A grande diferença é como eu e você temos nos preparado espiritualmente para viver este depois. Se nós olharmos para o capítulo 21 de João, nós vamos ver que depois desses discípulos terem passado 3 anos com Jesus, andando com ele, vendo milagres acontecer, passando as situações que eles passaram, descobrindo que aquele era o Messias, que aquele era o Filho de Deus, aquele era quem ia resgatar todos do pecado, que ia resgatar toda a humanidade, que ia mudar o curso da história, que ia ressuscitar vencendo a morte. Depois que eles passaram tantas e tantas situações difíceis e boas ao lado do Senhor Jesus, eles agora viviam uma situação que era, bom, o nosso mestre morreu, ele disse que isso ia acontecer e disse que ia ressuscitar. E eles estão nessa situação que Jesus estava aparecendo para eles algumas vezes já ressuscitado. E eles olham e dizem assim uns para os outros, mas o que nós vamos fazer? E agora, o que tem depois disso? Eles não sabiam muito bem o que fazer. O primeiro pensamento deles é o seguinte, olha, a necessidade ainda está aí. A necessidade ainda bate a porta, eu tenho necessidade de me sustentar. Vamos pescar. E nós vamos ler junto aqui no versículo 2, diz assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Outra coisa que eu aprendo, agora só tinha 7. Se você ler o capítulo anterior de João, você vai ver que tinha 11 ali. Nós sabemos que um deles, Judas, tirou a própria vida. O traidor tirou a própria vida. Sobraram 11. E o Senhor apareceu para esses 11. O Tomé, inclusive, tocou nas mãos de Jesus, que estavam ali com as cicatrizes dos cravos. Jesus apareceu de um modo milagroso para eles e revelou a eles ressurreto. Mas agora tinha menos gente. Então, você pode olhar e pensar que tudo vai voltar ao normal depois que nós virarmos essa página. Mas talvez depois que nós virarmos essa página, talvez tenha menos gente com você. Talvez sobre apenas aqueles que estiverem mais engajados com você. Isso não é necessariamente ruim. Nós temos que aprender a identificar as pessoas que estão engajadas conosco e as que estão só orbitando, só ali como satélites. Talvez elas nem vão contribuir tanto para aquilo que você precisa. Jesus, então, vai se encontrar com esses 7. Aí diz o versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Aqui eu vejo o poder da influência. Pedro tinha essa influência. Pedro falou assim, eu vou pescar. Nós estamos aqui, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, ele já se mostrou para nós ressuscitado. Mas a necessidade ainda bate a porta. A minha barriga ainda está roncando de fome, eu preciso me alimentar, eu preciso sustentar minha família, nós todos precisamos. Eu vou pescar. E aí eu quero te perguntar, para o que você tem influenciado os outros? Que tipo de influência você exerce sobre os outros? Porque naquela noite que Pedro falou, eu vou pescar, eles não pescaram nada. Naquela noite em que eles olharam e viram apenas as suas próprias necessidades, que não tinham que ficar em segundo plano, mas eles olharam para as suas necessidades e foram atrás delas sem entender que agora a página virou. Eles foram buscar suprir suas necessidades da mesma forma que eles buscavam antes de conhecer a Jesus. Você se lembra do primeiro encontro que esses homens pescadores tiveram com Jesus? No primeiro encontro, lá no início dos evangelhos, Jesus avisou para eles, falou assim, vocês vão deixar de ser pescadores de peixes e vão virar pescadores de almas. Vocês agora vão pescar homens, eu vou fazer de vocês pescadores de gente. E agora que Jesus vive com eles esses 3 anos e morre e ressuscita, eles voltam a buscar suas necessidades do mesmo jeito que eles buscavam anteriormente. É por isso que não deu certo. Eu quero te perguntar, você acha que vai dar certo voltar a fazer exatamente igual o que você fazia antes da aprovação? Amado, você que me ouve, entenda uma coisa, a aprovação precisa ser suficiente para mudar o seu proceder. Se a aprovação não for suficiente para isso, então eu te pergunto, o que vai ser? O que vai ser suficiente para
mudar a chave aí na sua cabeça, para você entender que precisa mudar o seu proceder, fazer as coisas de outro modo. Agora você precisa buscar o Senhor, porque Ele tem a estratégia. Paulo diz aos Romanos, lá no capítulo 5, de 3 a 5, ele vai dizer: a tribulação, ou seja, a provação, produz em mim paciência, que produz em mim experiência e que produz em mim esperança, que não me deixa confundido. Então a provação não é o fim da história, a provação é o ponto de virada. Nós temos que entender que a aprovação precisa produzir em nós a experiência necessária para que nós consigamos mudar o nosso proceder. Depois de 3 anos de caminhada, milagres e revelações, eles retornaram a fazer o que eles faziam antes de conhecer a Jesus. Amados, a situação está gritando, as coisas mudaram. Para muita gente, a pandemia mudou a vida radicalmente. Talvez você é uma dessas pessoas. Talvez algumas coisas mudaram para sempre. O seu emprego, não sei se ele está igual, não sei nem se você está com o seu emprego ainda, ou se você já mudou de emprego. As suas relações sociais, as suas relações com seus familiares. Mas eu te digo uma boa notícia. Veja o que tem no versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Aleluia! As coisas vão clarear. Você pode crer nisso? As coisas vão clarear. Depois que passou a madrugada, a página vai virar. E Jesus, ele já conhece o caminho da bonança. Sabe por quê? Porque Jesus já estava à espera dos discípulos na praia. Jesus já sabe qual é o caminho da bonança. Ele está te esperando lá. O que nós precisamos fazer é saber reconhecê-lo. Porque diz o versículo 4, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Os discípulos não reconheceram, sabe por quê? Porque eles não esperavam ver Jesus ali. Do lugar onde Jesus os havia convidado para sair. No primeiro encontro, Jesus encontrou com eles na praia. Ele falou, vocês vão parar de pescar peixe. E agora eles estão pescando peixe. E eles não esperavam ver Jesus ali. Por quê? Porque Jesus já tinha ressuscitado. Quem sabe eles pensavam que Jesus já estava no céu, à direita do Pai, como eles tinham ouvido Jesus falar na última ceia com eles. Eu vou para o meu Pai. Então eles não esperavam ver Jesus ali. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus te contempla onde você está. Você, lembrando que Jesus está te vendo ou não, Jesus está te contemplando. Aleluia! Outra coisa que eu aprendo aqui, Jesus ainda é capaz de te surpreender. Talvez você ache que nada mais vai te surpreender. Nossa, estou vivendo uma situação que eu nunca pensei. Agora eu estou vacinado. Agora eu estou preparado. Não. Jesus ainda é capaz de nos surpreender. E sabe como é que Jesus chama eles? Versículo 5 vai dizer, perguntou-lhe Jesus, filhos, aleluia, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Quer te dizer uma coisa, você ainda é filho de Deus. Jesus os chama de filhos. O Senhor quer corrigir a sua trajetória. Se você está buscando fazer as coisas exatamente igual, Jesus quer corrigir a sua trajetória. E o que eu acho interessante, Jesus não perguntou para eles aqui, olha, vocês já pregaram, já ganharam a Judéia e Samaria e os confins da terra? Olha, vocês já estão falando em línguas? Porque tudo isso ainda ia acontecer. Mas Jesus, ele manifesta a sua preocupação primária, porque o Senhor se preocupa conosco nas mínimas coisas. Jesus pergunta para eles, filhos, tendes aí alguma coisa que comer? E eles responderam, não. Ou seja, as preocupações de Jesus continuam as mesmas diante da pandemia. Você tem algo para comer? Deu certo a tua pescaria? Deu certo a tua empreitada? Ah, não? Então eu quero corrigir sua trajetória. Eu tenho uma estratégia, eu tenho um plano. E Jesus vai entregar esse plano para eles ali na beira da praia. Talvez você está passando por uma situação que você não sabe para onde ir. Você só sabe que você tem que correr atrás da sua necessidade. Eu quero te dizer, Jesus está te esperando quando você virar a página, quando você virar a chave na sua mente. Jesus está te esperando para te entregar a estratégia. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele pode te surpreender. Ele sabe das tuas necessidades. Se você se lembrar lá no Sermão da Montanha, ele vai dizer, a sua vida vale muito mais do que a dos pardais.
Não se preocupe com aquilo que você tem para vestir, para comer, onde deitar a sua cabeça. O Senhor sabe de todas as suas necessidades. O cuidado de Deus não se afasta de você. Pelo contrário, é você que pode se afastar dele se você quiser. Mas o cuidado de Deus não se afasta. 1 Pedro vai dizer, ele tem cuidado de nós. Aí diz o versículo 6, ele lhes disse, olha o plano aí, ó, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. O que eu entendo aqui? Jesus tem um plano para depois da tragédia. Jesus tem um plano para quando nós virarmos a página. Ele tem colheita. Depois que tudo saiu do controle, ainda tem colheita para você, que é a igreja do Senhor, contemplar e arregaçar as mangas e colher. Eu tenho um recado para você que é a igreja do Senhor. Você que orou agora há pouco, que é a casa do Senhor, não está ardendo no seu coração a vontade de que quando os cultos retornarem, você vai estar em todos os cultos. Você que tem esse desejo no seu coração, você que está com saudade de cultuar, preste atenção, igreja do Senhor, prepare as suas redes. Porque Deus tem colheita para depois que essa situação que não está no nosso controle, depois que ela passar, o Senhor tem colheita. Louvado seja Deus. Aí do versículo 7 a 11 vai dizer, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, se vestiu com sua veste, lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e também havia pão. Jesus lhes disse, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Você precisa lançar sob a direção do Senhor. Eles já tinham passado por uma experiência como essa lá atrás, quando o Senhor tinha usado o barco de Pedro emprestado como um púlpito para pregação. E aí ele disse assim, Pedro, lança-te ao mar alto. E Pedro falou, já pesquei a noite inteira, mas é porque o Senhor está mandando, eu vou lançar essa rede. E eles lançaram as redes. E foram tantos peixes que pegaram, que os barcos ali dos colegas tiveram que ajudar. Agora só tinha o barquinho deles. E eles puxaram a rede. E a rede não se rompeu. Muito embora os peixes eram muitos e eram grandes. Então nós precisamos entender que nossas redes não vão se romper. Talvez você está preocupado em buscar uma rede nova e comprar uma rede nova. Ou seja, em comprar um recurso novo e ir atrás de um recurso novo, para que quando a pandemia passar você empregue esse recurso, amado. Confie no recurso que já está na sua mão. Aleluia! Porque essa rede não vai se romper. Esse recurso é suficiente para você colher aquilo que Deus tem para você. Eles não estavam ali necessariamente desistindo de seguir o Senhor, mas eles não sabiam como fazer. Nós precisamos entender que ainda podemos contar com o Senhor. Talvez você está correndo de um lado para o outro, não sabe o que fazer no meio dessa pandemia. Entenda, querido, você ainda pode contar com o Senhor. Eu quero terminar essa reflexão dizendo lá no Salmo 46, de 2 a 5 e depois o 10. Ainda que a terra se mude, e a terra está mudando, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ou seja, que coisas loucas, alopradas, que você nunca viu na sua vida aconteçam, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Aleluia! O céu não se abala, querido. Ainda que aqui nessa terra as águas estejam bravas, a tempestade esteja te afligindo muito, o santuário de Deus não se abala. Deus está no meio daquela cidade e Deus vai te ajudar ao romper da manhã
quando a página virar, quando a situação que já fugiu do seu controle, quando ela passar, então você vai saber entregar o controle nas mãos de Deus. Ele vai te dar a estratégia em meio à tempestade. Saiba entregar o seu caminho ao Senhor e aquietar a sua alma, porque o Senhor não pode ser abalado. Jesus está pronto para te alimentar. Veja o versículo 13 para nós finalizarmos. Veja, Jesus tomou o pão e lhes deu, de igual modo, o peixe. O Senhor tem alimento para você. O Senhor tem alimento para a sua alma. Então somente se coloque nas mãos dele e peça a ele visão espiritual, porque ele tem o plano para você. Aleluia, glória a Deus. Se você recebe essa palavra, eu quero te convidar a correr agora lá para o Instagram ou para o Facebook, tanto faz. Vai ter uma live lá abençoada com o nosso querido pastor Getúlio, com oportunidades que ele dá lá ao vivo aos irmãos, agora às 8h30 da noite. Você pode acompanhar no perfil Umadev Viçosa. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por cada ouvinte, ó Deus, nessa rádio ou no YouTube. Pai amado, por cada um, ó Deus, que tem, ó Deus, se achegado a Ti. Cada um que tem ouvido palavra, ó Deus, aqui pelas ondas dessa rádio. Toma nas Tuas mãos os que estão trabalhando, os que estão batalhando, os que perderam emprego ou os que perderam seus entes queridos. Ó Pai, nesse instante em que estamos chorando, em média, mais de 1.000 pessoas morrendo por dia na nossa nação. Toma nas Tuas mãos cada um que chora os seus mortos. Toma nas Tuas mãos a Tua igreja e nos dá discernimento para entender que este é o momento de nós pregarmos a Tua palavra, ó Deus, com convicção, porque a colheita será grande depois que virarmos a página. Senhor, dá-nos estratégia da Tua parte. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e por isso nós te agradecemos. Assim quero te entregar em nome de Jesus. Amém. Fique ligado conosco aqui na Rádio Melodia, quarta, sexta e domingo, lá no YouTube, no canal AD Viçosa e também lá no Instagram e Facebook, através das lives segunda, quarta, sexta e domingo às 8h30. Deus te abençoe.